Amém. Saúde a todos com o nosso louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, pode se sentar. Eu fico feliz por estar revendo alguns irmãos que estão aqui conosco nessa noite e também revendo alguns irmãos que ficaram um tempo longe e estão aqui de novo conosco. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele fez esse dia especial para você. E Deus sabe, irmãos, que quando você se dispõe no coração em buscar a Deus, há um propósito específico ao qual Deus abre a janela dos céus e cumpre a promessa dele sobre a tua vida. Cada momento que nós propusermos no nosso coração em vir à casa do Senhor, em buscar a Deus, Deus tem algo especial para você. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender ou ver o que eles estão fazendo pelo sacrifício que é demonstrado em sair do lar e vir até a casa do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa saber o valor que você tem. Se você começar a observar o valor que você tem, eu quero dizer que você foi resgatado e pago um alto preço. Vocês sabem que toda cédula, ela tem um valor. E cada valor, ela representa uma imagem. E uma imagem representa um valor. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te resgatou e Ele colocou um valor na tua imagem. Amém? Por isso que Deus, irmãos, Ele é tão bom e tão maravilhoso que Ele rasgou a cédula da sua dívida. Antes, você tinha uma dívida que ela foi paga. Só que quando Deus, Ele rasgou essa cédula, Ele colocou um impresso numa nota. E ela tem a tua imagem. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu pedi ao irmão para preparar o louvor, mas ele não achou, então vou ler o versículo para nós começarmos a ministrar. Já que ele não achou? Não. Abra a tua Bíblia no livro de Colossenses. E vá ao capítulo de número 2. E comece a ler a partir do versículo de número 6. Quando você começa a ler o que o apóstolo Paulo, ele fala ao povo de Colosso, você vai começar a entender um pouquinho mais como que você tem um privilégio de ser resgatado por Jesus. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo de número 6. A palavra do Senhor começa a dizer bem assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigado e edificado nele, e confirmando na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidado com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Preste atenção no versículo 12, eu gostaria de chamar muito a tua atenção para esse versículo. Sepultados com ele no batismo, vírgula. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, vírgula, que o ressuscitou dos mortos. E, quando vós estáis mortos no pecado e na incircuncisão da carne,
vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Versículo-chave ao qual eu quero estar ministrando. Havendo riscado a cédula que era contra nós, na sua ordenança, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vamos ler até o 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Você crê que essa palavra, ela vai dar para você um privilégio de entender algo mais de Deus nessa noite? Você crê que essa palavra, ela não é apenas uma leitura, mas é a questão clara do que Deus diz, que quando Ele lança a boa semente, ela vai produzir um fruto na tua vida? Então desocupe a tua mão e dê a melhor salva de palmas para Ele, porque é dele, e é por Ele que você está aqui. Você de casa que me acompanha, eu quero dizer para você que essa palavra também vai alcançar você. Pode se sentar glorificando a Deus. Meus amados e meus queridos irmãos, eu tenho certeza que você veio nessa noite. Eu não sei como que você saiu do teu lar. Eu não sei em que situação você passou no seu dia. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Irmãos, tudo na vida tem um preço. Amém? Tudo na vida tem um preço. Para você estar aqui, teve um preço. Para você sair daqui, vai ter um preço. Você tem uma roupa, tem um preço. Você tem algum bem, tem um preço. Você tem filhos, tem um preço. Você tem um marido, tem um preço. Você tem uma mulher, tem um preço. Tudo que você adquirir sobre a face da terra vai ter um preço. Mas eu quero dizer uma coisa muito interessante para que você entenda. Você sabe que todas as notas... Tem alguém que tem uma nota de milão para me emprestar aí? Uma nota de um milão? Eu sei que eu não vou rasgar igual eu rasguei a outra da outra vez. Não se preocupa não. Amém? O irmão já deu aqui. Irmãos, eu acho muito simples você olhar essa nota. Ela tem uma imagem. Essa imagem é que valoriza esta nota. Presta bem atenção que Deus vai falar com você. Irmão, o Espírito Santo quer revelar algo profundo nessa noite. Você de casa, preste atenção que Deus vai falar contigo. Só que eu acho uma coisa interessante. Por que colocaram a imagem deste homem na nota de 1.000? Será que ele só vale 1.000? Sabe o que eu quero dizer? Cuidado para a tua imagem não valer tão pouco. Cuidado para a tua vida não valer tão pouco. Cuidado com o que você está vivendo não valer tão pouco. Porque, irmãos, tudo que você faz tem a tua imagem. E a tua imagem, ela tem um preço. Eu acho interessante. Tem a de 10? Irmãos, preste bem atenção. É a imagem deste homem, vale 1.000. O que você compra com 1.000? É pouco. Você não enche um tanque do seu Mira, do seu carro com 1.000. Mas essa imagem aqui vale 10. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Há muitas pessoas que estão vendendo a imagem dele muito barata. Não venda a tua imagem barata, porque o preço que você foi resgatado é muito alto. A imagem que você recebeu impressa na tua nota não é de 1.000, não é de 10, é do Senhor Jesus. Então ela vale muito mais. Então não venda a tua imagem, porque senão ela será uma imagem barata. Será limitada o preço.
E é por isso, irmãos, que cada nota tem uma imagem. Então, por que não colocaram a imagem desse homem que de 10 na nota de 1000? Porque ele tem mais valor. Eu tenho certeza, se eu perguntar qual nota que você quer. Me diga aí, irmão. Não, eu falei uma só. Qual nota que você quer? Todo mundo vai querer a de 10. Por que você quer a de 10? Porque você sabe que essa imagem tem esse valor. 10.000. A tua imagem, qual é o valor que tem? Você já parou para pensar isso? A tua imagem, qual é o valor que tem? Muitas das vezes, as pessoas não estão valorizando aquilo que foi impresso na tua vida. Por que não estão valorizando? Porque estão se vendendo barato demais. Sabe por que estão se vendendo barato demais, irmãos? Porque o texto aqui está dizendo que há nesse mundo. Por que o apóstolo Paulo, irmãos, ele começa a ensinar o povo de Colossos como aprender a viver em Cristo Jesus? É uma coisa interessante no mundo que você está vivendo. Há várias falsas, irmãos, de ideologia teológica que para comprar você lhe oferece a nota de 1000. Porque eu tenho certeza de uma coisa. A nota de 1000 é fácil de você ganhar. Amém? A nota de 1000 é fácil. Mas a de 10 não. A nota de 1000 você ganha com 1 hora, para quem ganha 1000. Para quem ganha 900 vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Mas para você ganhar a nota de 10, você tem que trabalhar o dia inteiro. E tem pessoas que têm que trabalhar e fazer hora extra. Senão você não ganha. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Vou devolver para ele, porque senão os irmãos vão querer a nota. Eu quero dizer para você o seguinte. O apóstolo Paulo ele começa dizendo no capítulo de número 2, a partir do versículo 6. Ele começa dizendo, como pois recebeste o Senhor Cristo, assim também andai nele. Todos aqui receberam Jesus como Salvador? Então por que você não valoriza o sacrifício que Deus fez por você? Por que você não dá o valor importante que Deus fez com você? Como que você tem vivido a tua vida em Cristo Jesus? Como que você tem andado? Ou como que você tem procedido naquilo que você recebeu do Senhor? Irmãos, há um mundo contrário à tua fé. E você precisa entender isso. Há um mundo que tenta tragar você. E eu acho muito interessante que quando o apóstolo Paulo ele começa a escrever a igreja de Colosso, é porque tinha se infiltrado no meio da verdade pura e genuína, irmãos. Umas falsas ideologias para quê? Distorcer a verdade. Irmãos, o evangelho é simples de ser pregado e fácil de ser seguido. Não é difícil. Mas o homem encontra dificuldade para seguir a Cristo. Por quê? Por que o homem encontra dificuldade de seguir a Cristo? Que é tão simples, irmãos. Por causa da sua ideologia em filosofias vãs que os homens têm criado. E quais são as filosofias vãs que o homem tem criado, irmãos? O evangelho barato, o evangelho sem sacrifício, o evangelho sem nenhuma dificuldade para andar e viver. Contrariando a verdade de Cristo Jesus. Porque Jesus ele disse, você quer alcançar a eternidade e viver com Cristo na eternidade feliz? Jesus diz assim, palavra que Jesus pronunciou. Ele disse que para você estar com Ele, primeira coisa que Jesus disse, quer ser meu discípulo? Tome a tua cruz e siga-me. Primeira coisa que ele disse. A filosofia barata e vã que o ser humano tem hoje, irmãos, vivido, é seguir a Cristo, não precisa pegar a tua cruz e segui-lo. Sigo Ele do jeito que eu quero. Filosofia barata, secular. Uma filosofia que leva o ser humano a ter pensamentos ideais, irmãos, que nunca serão realizados. Eu quero dizer para você uma coisa.
Jesus, ele vem e fala, você quer alcançar a eternidade comigo? Então, se esforça-te. Esta é uma grande questão. Você deve se esforçar. Mas todos para vocês estarem aqui hoje, e aqueles que estão sentados nos acompanhando, teve que se esforçar, irmãos, a parar tudo e sentar para nos ver pelo canal da internet. Vocês teve que se esforçar para chegar nesse lugar. E para alguns foi um sacrifício danado, como a irmã falou. Que houve uma luta grande para ela vir, para lutar e chegar aqui nesse lugar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa lutar. Basta você andar. A luta, presta atenção, a luta só acontece quando você dá atenção para ela. Enquanto você tem os seus olhos fitos em Jesus, o alvo sendo Ele, você só caminha. Você não tem dificuldade. Mas espera aí, pastor, como não tem dificuldade? Se eu tenho que me esforçar, irmão, se você está se esforçando, Deus está trabalhando por ti. Você sabe por que Deus está trabalhando por ti? Porque, irmãos, quando introduziram uma filosofia mundana dentro da igreja, para distorcer a verdade que o apóstolo Paulo tinha recebido do Senhor, irmãos, ele teve que orientar o povo a não ser deixado levar pelas suas ideias, pelos seus pensamentos errôneos, a questão da verdade em Cristo Jesus. E o que tem acontecido hoje? As pessoas, irmãos, têm olhado para o mundo. O mundo, irmãos, é uma porta muito larga, como Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 13 também. Irmãos, há duas portas que você tem que decidir todos os dias a seguir. Tem a porta larga que o mundo oferece. Qual é a porta larga que o mundo oferece? Irmãos, eu vou dizer aqui para você, você de casa que poderia estar aqui e não está. Você precisa tomar vergonha na tua cara. Irmãos. Porque não só aqui, porque tem muitas pessoas que hoje quer a facilidade. Não, eu não preciso. Eu posso acompanhar em casa. Irmãos, cadê o esforço? Se Jesus é o exemplo, e o apóstolo Paulo, ele é um exemplo que foi dado, segundo o que está escrito em Efésios capítulo 5, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, todo mundo quer seguir a Cristo, mas quando fala imitá-lo, ninguém quer. Tem alguém aqui que quer imitar Cristo? Amém? Vou colocar ele na cruz. Porque vocês não querem, né? Porque só ele falou amém. Vou fazer de novo uma pergunta. Tem alguém aqui que quer seguir a Cristo? Quer ir para a cruz? Que é coisa interessante, irmãos. Você quer seguir a Cristo, mas não quer ir para a cruz. É uma coisa interessantíssima. Todas as pessoas querem seguir a Cristo, mas não querem ir para a cruz. E ir para a cruz, irmãos, é o que você vê aqui nessa passagem. Porque, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está ensinando para você. Eu vou no versículo de número 12. Sepultados com ele no batismo. Eu nunca vi um morto ter, irmãos. Capacidade de carregar seu próprio caixão. Você já viu um morto carregar seu próprio caixão? Não? Quem viu um morto carregar seu próprio caixão? Ninguém viu? Eu vou dizer para você. Olha no espelho que você vai ver. Porque eu carrego o meu caixão todos os dias. Porque eu tenho que olhar para ele e ver que eu fui crucificado com Cristo na cruz do Calvário, porque eu nasci de novo e eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Você nasceu de novo, então você deve ser nova criatura em Jesus Cristo. Se você nasceu de novo, tudo o que se passou, passou, e Deus fez tudo novo na tua vida. Irmãos, as pessoas não estão entendendo que o evangelho que Cristo quer mostrar para você, irmãos, é um evangelho que é simples e fácil para você ser abençoado. É fácil de você ser abençoado. É fácil de você vencer as dificuldades da tua vida. É simplesmente você lembrar que o mundo só tem legalidade naqueles que estão no mundo. Quem não está no mundo, irmãos, o mundo não tem legalidade. Porque a Bíblia nos fala, aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem está inimigo de Deus, ele não tem vida. Porque Jesus, ele fala que eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Sem Jesus, irmãos, não tem vida. Você pode andar para lá e para cá,
mas não tem vida. Sem Jesus você não tem vida. Então você precisa ter vida em Cristo Jesus. Então é necessário você se separar do mundo. Você vive no mundo, mas o mundo não tem legalidade sobre você. Amém? Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Em que situação o mundo tem legalidade sobre a tua vida? Eu vou lhe dizer que o mundo encontra facilidade na vida de muitos que estão vivendo dentro do Evangelho. Uma delas, irmãos, quer ver uma delas? A tua necessidade de ser maior do que o seu compromisso com Deus. A tua necessidade de ser maior do que o seu compromisso com Deus. E o que eu quero dizer? Eu tenho um compromisso com Deus, em primeiro lugar. Mas a minha necessidade é sustentar a minha família, cuidar da minha saúde, pagar o meu imposto, pagar as minhas dívidas. E para isso eu tenho que voltar ao jardim do Éden e receber a ordenança de Cristo Jesus, que Ele diz claramente através do Pai: comerás do suor do teu trabalho. Então tem que trabalhar. Mas qual é a prioridade da vida de toda a raça humana? Adquirir poder aquisitivo. Então, o que é feito? Irmãos, as pessoas, elas trabalham mais e esquecem do principal. Porque um corpo cansado está debilitado a ter comunhão com o Espírito Santo. Porque um corpo cansado entra lá no livro de Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo ele diz a uma igreja que tem dons espirituais, uma igreja que tinha o privilégio de ter o melhor. E ele fala assim, ó: há muitos fracos, há muitos doentes e muitos que estão dormindo dentro da igreja. Irmãos, por que estão dormindo dentro da igreja? Cansado. Uns estão cansados porque trabalharam demais, outros estão cansados porque estão cansados. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz que se você quer ver Jesus, eu quero dizer para você uma coisa: renova tuas forças como a águia. Eu já preguei aqui uma vez e vou repetir. Irmãos, eu amo a águia, né? À toa que tem uma aqui embaixo. Sabe por que eu amo a águia? Porque ela enxerga a 10 quilômetros de distância. Um pombo só enxerga a 1000 metros de distância. Sabe o que eu quero dizer? Você todo dia tem que escolher se você vai ser um pombo ou vai ser uma águia. Porque a águia voa alto, o pombo voa baixo. A águia é o único pássaro que é capaz de voar mais alto do que todos os pássaros existentes. Por isso que ela, nas aves, ela é chamada de rei. Por que é rei? Porque voa mais alto. Quer ter visão de Deus? Voe mais alto. Para você ter visão de Deus, você tem que voar mais alto. Mas enquanto a tua visão for limitada, o mundo vai ofuscar a tua visão. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios de novo: o mundo tem cegado o entendimento da humanidade para que não resplandeça o evangelho da libertação. E é por isso que as pessoas estão aprisionadas, irmãos, em tantas filosofias vãs da natureza humana. Para quê? Não ter compromisso com Deus, não buscar ao Senhor e nem tampouco, irmãos, ter responsabilidade com Deus. Você tem responsabilidade com o teu patrão, de cumprir o horário de trabalho. Sabe por quê? Porque se você falta o seu dia de trabalho, você é descontado. Quando você, ainda bem que aqui no Japão, né, não tem esse negócio de atestado como lá no Brasil, né? Vai no médico, o médico charlatão, né? Aquele caloteiro fala assim: ó, dá um atestado de 15 dias, eu vou te dar milão, né? Dá milão para ele, compra um atestado para ficar 15 dias em casa. Aqui não, você pode tirar o seu direito de férias. E eu quero dizer aqui uma coisa interessante: as pessoas também fazem uma coisa muito errada. E o kill, irmãos, não é para resolver problema, é para descansar. E o kill que é de direito do funcionário não é para resolver problema. A lei é bem clara, é para você descansar.
Mas as pessoas tiram o Yukio para resolver problemas. Porque ele não quer perder o dia de trabalho. Ele usa o seu dia de descanso por direito para resolver o quê? As suas necessidades. E eu tenho certeza que nunca ninguém tirou um Yukio aqui para participar num culto ou participar de um evento. Quem é que já fez isso? Tirou um Yukio só? Você já fez isso? Ah, que benção. Pelo menos um, né? Irmãos, é isso que é importante na tua vida. Entender que você foi sepultado com Ele. E todas as vezes você deve lembrar. Porque o versículo 12 ainda continua. Irmão, sepultado com Ele no batismo. Nele também ressuscitados. Pela fé no poder de Deus, irmãos. Aonde está o poder da fé que há em você para exercitar aquilo que você deseja em fazer para o Senhor? Irmãos, se Deus, Ele fez algo tremendo. Jesus, Ele deu para você algo que Ele não deu para mais ninguém. O que Deus deu para a irmã, não deu para a pastora. O que Deus deu para a Thalita, não deu para a Inês. O que deu para a Inês, não deu para a Teresa. Mas eu quero dizer que ambas têm a mesma coisa. Presta bem atenção. Ambas têm as mesmas coisas. E ela se chama fé. Você vai medir a tua fé pela ação que você está vivendo diante das circunstâncias que você passa no teu dia a dia para servir ao Senhor. Aí você vai ver a tua fé. Porque a fé, irmãos, não é simplesmente como o mundo lá fora tem oferecido para nós. Uma fé natural. Porque a mesma fé que você tem, que vai trabalhar para um ímpio, vai trabalhar na fábrica e vai receber o seu salário, irmãos, e quando não recebe fica desesperado, tá? E aconteceu com isso com a minha esposa. Trabalhou o mês todo na fábrica. Lembra quando o seu Satior fugiu com a Filipina? Irmão, trabalhou, todo mundo trabalhou. Todo mundo esperançoso. Chegou no dia do pagamento, passou o cartão, zero. Ué, hoje é dia do pagamento, não saiu? Acho que está errado. Aí ligou, e o seu pagamento saiu? Também não. Ligou para outro, seu pagamento saiu? Também não. Ué, o que houve? Vamos ligar para a empreiteira. Foi na empreiteira. Então, o pagamento não saiu. Cadê o patrão? Patrão? A mulher, irmão, teve que se virar nos 30, como diz o carioca. O marido fugiu, levou o dinheiro de todos os funcionários e a mulher ficou desesperada para pagar os funcionários sem dinheiro. Sabe o que eu quero dizer? E o que fazer nesta hora? O desespero bate. Não é verdade? Sem dinheiro? Quem vai cobrar não quer saber se você tem ou não. Se você comprou, vai ter que pagar. Essa é simples. Mas eu quero dizer uma coisa, que é assim mesmo que aconteceu com a tua vida. Quando Deus lhe formou, Ele lhe deu um valor muito grande. Só que depois que entrou o pecado no mundo, o diabo começou a roubar. Ele pega tudo que a raça humana tem e usufrui. E a raça humana continua trabalhando para ele. E ele continua usufruindo. Até que tem que dar um ponto final. E eu quero usar o exemplo que essa mulher, ela deu um ponto final no desespero dos desempregados. Como que dá um ponto final em uma dívida? Tem que ir a um lugar certo. Você tem que procurar a pessoa certa. E que essa pessoa ela tenha condições de pagar a dívida. Esta mulher fez o quê? Foi no lugar certo, foi no banco. Mas só que no banco, para emprestar um valor a alguém, precisa ter bens ou credibilidade. Se você não tem, não tem como adquirir. Se você não tem bens, não tem. Então o que é? Você tem um bens? Eu tenho. Então vou
penhorar o seu bem. Eu quero dizer uma coisa para você, guarde essa. A tua alma estava penhorada na mão do diabo, até que Deus veio e resgatou da mão dele. A tua alma estava penhorada na mão do diabo. Por quê? Porque pelo pecado que entrou na raça humana, ele passou a ter posse. Ele passou. Mas veio Cristo justamente para mudar essa história, tirar o desespero da humanidade. E para tirar o desespero, irmãos, eu quero dizer o seguinte: só poderá pagar e só poderá resgatar alguma coisa ou alguém que seja um escravo ou uma penhora de um bens, se você tiver condições de pagar o valor correspondente. E aí que eu entro aqui, irmãos, no versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Que cédula era essa? Do pecado que separava o homem de Deus. Do pecado que tirava a intimidade do homem com Deus. Por isso que Isaías, no capítulo de número 58, ele começa a descrever para mim e para você bem assim: o que separa o homem de Deus? As vossas iniquidades. A iniquidade, irmãos, é o pecado. A iniquidade é o que o próprio Jesus diz, que é o amor que tem se esfriado na raça humana, uns para com os outros e para com eles mesmos. Se você perguntar para muitas pessoas que amam a Deus, o que vocês me responderiam? Amém? Vocês amam a Deus? Até que ponto é o seu amor para com Deus? Até que ponto é o teu amor para com Deus? Porque, irmãos, o amor, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 13, ele não se soberbece, ele não tem vaidade, ele não tem interesse próprio, e ele não procura nada para si, mas para o outro. E isso é demonstrado, irmãos, quando Cristo, ele vem e resgata a tua alma. Ele lhe dá tal amor, como foi cantado, que é o que João descreve, porque Deus amou o mundo. O mundo, irmãos, não é o sistema que nós vivemos, mas sim você que está no sistema. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você ter a vida eterna, irmãos, eu quero dizer aqui uma interpretação que às vezes as pessoas não entendem. Porque as pessoas acham assim, vida eterna só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, para quem não está em Cristo Jesus também vai ter vida eterna. A única diferença é como vai viver na vida eterna. Uns viverão em agonia, prantos e ranger de dentes. Outros viverão dizendo simplesmente uma palavra que eu amo. Em grego quer dizer kadosh. E eu quero dizer que para a nossa língua quer dizer santo, santo, santo. E esses só poderão dizer aqueles que estiverem diante do Senhor. Mas ambos viverão na eternidade. Um no sofrimento eterno. Outros na glória eterna, irmãos. Eu quero dizer que você deve escolher viver na glória eterna. Porque o resgate que Deus fez na tua vida vale mais do que a nota de 10 mil. Vale mais do que a nota de 1000. E eu quero dizer para você uma coisa. Cada uma nota tem sempre outra que vale mais. Porque se você pega a nota de 1000, você pega a nota de 10 mil e pega a nota de $100, ela vai valer mais do que a de 10 mil. E se você pega a nota de dólar, que é a moeda mais cara que tem, e pega a libra esterlina, ela vai valer mais do que a nota de 10. E se você pega a nota de libra esterlina, meu irmão, eu tenho que dizer uma coisa para você, tem a nota de prata, que vale mais do que a libra esterlina. Sempre vai ter um valor superior a outra nota. Sabe o que eu quero dizer? Guarde isso para você. Você sempre vai olhar para alguém e achar que a outra pessoa tem mais valor do que você. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Você tem o mesmo peso de valor, tanto A ou B, para Deus de igualdade. Porque Ele morreu tanto para você como por mim e por aqueles que nos acompanham pelo canal da internet e aqueles que não conhecem a Cristo.
Então o valor que Deus pagou para rasgar a cédula que tinha contra nós, e nessa cédula tinha um preço. E esse preço, irmãos, era que limitava o homem a ter intimidade com Deus. Esse preço, ele foi pago quando o véu se rasga. Quando o véu se rasga, em Mateus capítulo 27, faz acontecer a promessa de Cristo Jesus na vida de muitos. Por isso que em Mateus capítulo 27, quando o véu se rasga, que era, irmãos, o tabernáculo quando foi feito, que era aquele que tinha a separação do lugar santíssimo, aonde só entrava o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote para entrar, irmãos, no lugar santíssimo, diz a história o seguinte, que o sumo sacerdote, ele não poderia dormir, deveria ele ficar meditando na lei do Senhor, durante a noite toda, para no dia seguinte entrar no lugar santíssimo. E ele entrava como? Ele entrava amarrado com um sino. E esse sino representava, irmão, sabe o quê? A aceitação de Deus pela oferta em sacrifício ao povo. Eu quero dizer o seguinte, Deus também te deu um sino. Amém? E sabe qual é o sino que Deus te deu? É um sino tão maravilhoso que você pode usar ele todo o tempo, em toda ocasião, aonde você estiver, você pode usar esse sino. Porque o salmista diz, todo ser que respira, louve e adore ao Senhor. Então, irmãos, esse é o sino. A sua boca louva ao Senhor. Então, irmãos, você fale de Cristo para as pessoas. Fale o que Cristo tem feito na tua vida. Porque quando você fala, irmãos, você está tocando o alarido. Você está tocando a trombeta. Para quê? Para dizer que Deus está recebendo a tua oferta. E era assim que o sacerdote entrava. Então era tocado aquele sino. Então significa o quê? Que ele poderia, irmãos, sair com vida. Sabe o que acontece se Deus não recebesse sacrifício? O sino parava. E é por isso que tinha corda, para puxar o cadáver. E Deus, irmãos, além de tirar a corda, ele rasga o véu que separávamos. Irmãos, Deus é tremendo. E Deus prometeu algo interessante para mim e para você. Ele diz, aqueles que morrerem em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro. Você crê nessa palavra? Você crê que se porventura você não vê a igreja sendo arrebatada, você descer a sepultura, você vai ressuscitar e vai encontrar com o Senhor, irmão? Você crê nisso? Porque isso é verdade, é o que está escrito literalmente, não é folclórica a escritura, mas é literalmente, é verdade o que aconteceu. Por isso que Mateus escreve no capítulo 27, a partir do versículo 51, que quando o véu se rasga, o sepulcro foi aberto e os corpos de muitos ressuscitaram e foram vistos por muitas pessoas. Irmãos, promessa que Deus fez. Ele rasgou o véu. Para ele rasgar o véu, ele rasgou a dívida que tinha entre eu e você, que separava o quê? Você estar aqui, eu de estar aqui, no lugar santíssimo. Porque, irmãos, outrora nós deveríamos estar no arraiar. Lá no arraiar, porque só o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia estar no templo. Mas Deus rasgou, para quê? Para que você tivesse o privilégio de estar aqui, ó, hoje, adorando e glorificando a Ele. Deus te deu esse valor, irmãos. E eu acho muito interessante, que quando Ele fez tudo isso, Ele te deu um privilégio de vencer os principados e as potestades. Irmãos, porque no versículo 16, diz que ele despojou os principados e as potestades. O que é despojar? É tomar, é adquirir, é possuir. E você só pode tomar, possuir, adquirir alguma coisa se você vencer o adversário. Isso é despojar. Então aqui diz que Jesus, irmãos, ele despojou Satanás, ele despojou o diabo, ele despojou o inferno, porque ele resgatou a tua alma da condenação. Então ele tomou por posse. Quando ele toma por posse, irmãos, eu acho muito interessante que ele diz assim, e triunfou publicamente.
Sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus, ele rasga a cédula, ele rasga a sua dívida. Irmãos, preste atenção no que Deus está falando contigo. Se ele já rasgou a tua dívida, se ele já pagou o preço do seu pecado, para que você vai criar outra dívida? Para quê? Para que você vai criar outra dívida? Deus deixou você sem dívida e você quer criar outra? Sabe o que eu quero dizer com isso? Irmãos, a Bíblia diz, olhando para o alvo, sigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Os meus olhos estão fitos nele, Jesus. O cobrador pode chegar, mas ele só tem legalidade se você não tiver a promissória na tua mão. Aí ele pode tomar os seus bens, ele pode tomar tudo que é seu, porque ele tem a promissória na mão dele. E Deus, irmãos, o que ele fez? Ele rasgou, ele tirou, diz aqui que ele rasgou. Quando ele rasgou, irmãos, não dá mais para colar. Mas a raça humana tem feito o quê? Entregado, irmãos, novamente o direito ao diabo de possuí-los com enganos e filosofias vãs, com doutrinas, irmãos, humanas, levando a humanidade a perecer. Mas Deus, irmãos, não quer isso. E é por isso que ele diz, triunfou publicamente. Quando nós triunfamos publicamente, irmãos, sabe o que acontece? Aonde você vai mostrar o valor que você tem. Aonde você está, as pessoas olharão para você e verão, aquele dali não vale 1000 não, aquele dali vale 10. Porque tem a marca de Cristo nele. Ali vai um servo de Deus, ali vai um cristão, ali vai um adorador, irmãos. Mas as pessoas têm andado como? O comportamento diz quem nós somos. As pessoas olham para você e vão falar o valor que você tem, pelo seu comportamento que você tem todos os dias no lugar e no ambiente onde você vive. Então o triunfo publicamente, irmãos, te dá dignidade de quê? Andar de cabeça erguida. É isso que você precisa ter. Andar de cabeça erguida, irmãos, é você saber que você não tem cobrador no teu pé. E eu quero aqui, irmãos, eu gosto quando Deus, o Espírito Santo começa a falar comigo, para me falar para a igreja. Irmãos, tem pessoas que não têm crédito e tem medo de sair de casa. Por quê? Se sair, sai escondido, com medo do cobrador vir. Não é? Mas quem, irmãos, triunfou publicamente, ele abre a porta e sai. Se o cobrador chegar, ele fala assim, está aqui, está pago. O que você quer? E eu quero dizer para você, no reino espiritual, você tem que ter crédito com Deus. Porque quando o cobrador chegar, você sabe quem procurar. Eliseu, sentado no poço, na cidade, livro de Reis está escrito isso. Chegou lá, uma mulher desesperada. Eliseu, Eliseu, Eliseu. Primeira resposta, que eu tenho a ver contigo, mulher? Nem identificou o nome, tá? Quando você não conhece a pessoa, ou quando você não tem intimidade, ou você não quer mencionar, aqui no Japão ele fala, oi, oi. Não é assim que o japonês fala? Oi, vem cá. Eu aprendi isso de uma forma muito estranha. Eu fiz isso com o japonês, ele chegou para mim, oi, por que você me falou oi? Eu tenho um nome. Eu falei, mas eu não sei, é assim que todo mundo me chama. Eu falei, gomê, né? Fala, oi, oi, oi. Então Eliseu estava sentado. Irmãos, Eliseu estava sentado, chega a mulher desesperada. Que eu tenho a ver contigo, mulher? Quem é você? Eu não sou nada. Não sou ninguém. A mulher fala, eu não sou nada, não sou ninguém. Mas o meu marido é. Meu marido é homem de Deus. Meu marido é aquele que Deus rasgou a cédula e ele tem promissória. Ele tem crédito. Eu estou aqui no nome dele. Quem é teu marido? Homem temente a Deus. Estava sempre no templo.
fazia tudo que Deus mandava, tinha prioridade com Deus. Mas infelizmente, o acaso da vida, ele morreu. E não deu tempo de pagar as dívidas. E agora os cobradores estão na minha porta. Os cobradores estão lá, Eliseu, o que eu faço? Eliseu olhou para ela, aí abriu o livro. Vamos ver realmente se é verdade. Realmente o marido dela viveu conforme ela está dizendo, então ele tem crédito. O que ele deixou para você? O que ele deixou para mim? Nada, ao não ser um pouquinho de azeite. Sabe o que eu quero dizer? Sabe o que Deus está falando para mim? Eu vou falar para você. Talvez você pense que não tem força nenhuma. Você está fraco. Você está desanimado. Você está sem coragem. Você tem 0,0100 de vontade de servir a Deus. De vontade de buscar o Senhor. E eu quero dizer, é isso que Deus vai usar para multiplicar. Porque Deus faz do pouco virar muito. Mas você precisa ter um pouquinho. E eu quero dizer, essa fé que você tem, que você acha que é pequena, é com essa fé que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Mas você tem que estar no lugar certo, você tem que procurar a pessoa certa. Você tem que estar no lugar certo e procurar a pessoa certa. Foi isso que essa mulher fez. E quando ela vai lá, irmãos, o que acontece? Ele dá uma ordem absurda. É por isso que às vezes as pessoas não entendem, irmãos. Eu quero dizer aqui uma coisa. Quero dizer aqui uma coisa para a igreja. Irmãos, Deus não deu visão para a igreja, deu visão para o anjo da igreja. Deus não chamou uma multidão de líder, ele chamou um líder de cada vez. Ele deu uma visão para Moisés, deu uma visão para Josué, deu uma visão para Samuel, deu uma visão para o rei Davi. E deu uma visão para Salomão. Não foi para o povo. Por isso que para muitos, algumas ideias, irmãos, é absurdas e loucas. E aí, sabe o que acontece? Prefere fechar os olhos ou ficar com um cobrador na sua porta e perder tudo que tem. Em vez de obedecer, irmãos, prefere perder tudo que tem. Mas não, esta mulher fez diferente. Ela recebeu uma ordem absurda, mas ela acreditou no homem de Deus. E quem está falando com vocês é o homem de Deus. Vai e pega a maior quantidade de botija de azeite que você puder. Pega ao seu vizinho, da esquerda, da direita. Pega a quantidade. Espera aí. Eu vou pegar essas botijas de azeite vazias. E o que eu faço, Eliseu? O que você vai fazer? Pagar a sua dívida? Mas como que eu vou pagar a dívida com as botijas vazias? Elas vão todas encher. Deite azeite em todas elas. Então tinha vasilhas pequenas, vasilhas grandes, vasilhas com 10 litros, com 100 litros. Mas é meio ilógico dentro do raciocínio humano. Por isso que a filosofia humana, irmãos, o raciocínio humano, é balela ou estrume, ou trapo de imundícia, como diz a Bíblia. Porque os seus pensamentos, se não forem os pensamentos de Deus, de nada serve. Por isso que o meu e o teu pensamento tem que estar alinhado com o pensamento de Deus. Porque as coisas que Deus faz, irmãos, para muitos é loucura. Para muitos é sem entendimento e racionalidade. E é por isso que muitos perecem. Porque não acreditam que Deus é um Deus de coisas, irmãos, grandes e inefáveis que nós não sabemos. E ela, tá, tudo bem, e aí? Bem, eu vou deitar azeite. Eu acredito que ela deve ter pego um pouquinho de azeite dela e olhado assim, e falado assim, o Eliseu é maluco. Como que eu vou encher 100 litros com esse pouquinho? Mas tá bom. Encheu todos os potes. E eu quero dizer uma coisa, quando Deus ele fala, ele vai cumprir. E quando Deus, irmãos, ele usa a boca do profeta, você pode ter certeza de uma coisa, Deus vai cumprir a palavra, e se você for obediente, ele vai te dar força dobrada, porque ele vai fazer sobrar. Porque, irmãos, depois de encher,
o filho chegou: mãe, já estão todas as vasilhas cheias. Aí sabe o que Deus fez? Encerrou o azeite. Não multiplicou mais. Por quê? Já tinha o suficiente para pagar a dívida e ainda ia sobrar. Sabe o que ela foi perguntar para ele? O que eu faço com o que sobrou? Cuide da tua família. Pagou a dívida? Cuide da tua família. Irmãos, uma coisa interessante, as pessoas não entendem como é fácil ser abençoado. Como é fácil, irmãos, você andar triunfando, pisando realmente. Tem um louvor que as pessoas falam pisando na cabeça do diabo. Esse louvor tem um pouco de contradição, mas eu não vou entrar nesse campo. Mas você vai vencer essa potestade. Você vai vencer, irmãos, as adversidades desse mundo. O que mais leva hoje o ser humano ao caos é falta monetária. As pessoas, irmãos, perdem a paz, as pessoas perdem o equilíbrio, separam, largam um casamento, fazem muitas coisas, irmãos. E alguns trocam pensando que vão trocar por um melhor, porque eu já vi muitos pobres largar a família para ir para um rico e acabou se suicidando. Irmãos. Então, as pessoas acham que isso é triunfar. Triunfar é você andar dignamente diante do Senhor. As pessoas olham para você e vê que você é um servo de Deus fiel. Porque a Bíblia diz claramente, eu vou finalizar aqui. Irmãos, quando ele cravou na cruz a redenção, o seu resgate, Deus estava dizendo para você algo que é muito interessante. No livro de Romanos, capítulo número 10, quando você confessa Jesus como Salvador, você faz um propósito com Deus. Esse propósito é dizer que Deus será teu Senhor. O Senhor, Ele cuida do servo. Mas todo servo que desobedece ao seu Senhor, para onde iam os escravos mesmo, irmãos? Ia para onde, irmã? Fala alto, irmã. Ia para senzala, né? O escravo desobediente vai para senzala. Senzala, irmãos, é um lugar frio, um lugar escuro, um lugar sem provisão, um lugar sem nenhum aproveito. Sabe o que quer dizer isso? Na senzala tem um carrasco, ordenado por Deus a corrigir o teu servo. Segura essa. Irmãos, o diabo, que é o pai da mentira, ele só consegue enganar a tua mente quando você está na senzala. Saia da senzala e o diabo não te engana. Tá? Saia da senzala e o diabo não te engana. Porque a Bíblia, ela traz a liberdade, a Bíblia, ela traz a luz. E quem está à luz, ele não está na senzala porque ele está andando por onde está andando. Sabe por onde está andando. E eu quero dizer uma coisa. Que o diabo é escravo do Senhor. Deus tem ele em seu domínio. Então, irmãos, é por isso que o diabo só faz aquilo que Deus permite ou ordena fazer. E eu quero dizer uma coisa. Deus não faz mal nenhum para você. Deus não faz mal nenhum para você. E alguns dizem, eu estou na prova porque Deus está me provando. Você que quis ir para a senzala. Você que quis. E lá só tem os demônios, o diabo, fazendo o quê? O trabalho que Deus mandou. E qual é o trabalho? Enfermidade, falta de dinheiro, problemas emocionais, problemas psicológicos, loucura, distração, sono, tudo isso. Para quê? Para corrigir. Para corrigir, irmãos. Porque o livro de Apocalipse diz assim, que eu corrijo e exorto a quem eu amo.
Aí algumas pessoas acham que a correção de Deus, irmãos, é para a morte. Todas as pessoas que Deus levou na senzala, segundo a Bíblia, eu vou dar 2 exemplos rapidinho. Deus levou José para a senzala, para a escravidão. Para quê? Para ver se realmente ele queria sair da senzala. Para ver se realmente a fé dele ia fazer com que ele perseverasse para chegar no reinado. Daniel também foi para a senzala. Foi lá para a cova dos leões. Foi torturado. Mas os leões nem sequer tocaram nele. Por que será que não tocaram nele? Porque ele andava triunfando. Ele andava, irmãos, triunfante. Estava lá dentro da cova, mas não tocaram. Estava triunfando. Dentro da cova, triunfando. José dentro do calabouço, triunfando. Então, irmãos, o diabo, ele conhece todas as armas que você vai usar contra ele. E é por isso que muitas vezes os irmãos são derrotados. Por isso que a igreja é derrotada, irmãos. Uma igreja onde tem um texto claramente que diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. E qual está prevalecendo, irmãos? Contra a vida de muitas que estão dentro da igreja. O diabo tem conseguido enganar. Porque Deus falou assim, ele não quer tomar um compromisso comigo, então vai. Entrega em tuas mãos. Mas você, irmão, está recebendo uma palavra hoje, com certeza, para mudar a tua história, para mudar o teu emocional, para mudar o teu caráter, para mudar a tua vida, para mudar a finalidade para a qual você está vivendo até hoje. E você tem a certeza que quando Deus rasgou essa cédula, é para você andar triunfando. Porque se porventura o cobrador está na tua porta, venha ao homem de Deus. E ele vai te dar orientação como que você deve fazer para pagar a sua dívida que você fez. Ou que outros fizeram no seu lugar. Porque sabe, o Espírito Santo fala no meu coração. Deus deixou um mandamento. Uma ordenança perpétua. E essa ordenança perpétua quer dizer que ela é irrevogável. Jesus veio e disse, eu não vim abolir nenhuma lei. Eu vim cumprir. Mas eu vou resumi-la em 2 parâmetros básicos. Amar o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas a lei da humanidade que tem semeado na face da terra está se cumprindo ainda em algumas gerações. A palavra perpétua que Deus deixou escrito. Que Ele visita até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, há muitas pessoas que pagam preço pelos seus antepassados não ter compromisso com Deus. Mas hoje Deus, Ele muda a história da tua vida. Porque Ele rasgou o preço de toda a geração para te resgatar. Para que você viva feliz. Para que você tenha uma vida, irmãos, regada. Uma vida abençoada. Porque Ele já resgatou você. Porque Ele diz a mesma palavra. Que eu visito até 1000 gerações daqueles que me amam. Irmãos, 1000 geração é muito tempo. Eu não sei em que geração você está. Mas se você está na 4ª geração, está na 3ª geração, daqueles que aborrecem a Deus, você pode mudar a história da tua vida. Você pode mudar a história da geração que você vai, daqui para frente, gerar. Porque a 4ª geração, irmãos, que você vai ter, vai depender muito de como que você vai viver hoje diante de Deus. Como você tem vivido hoje diante de Deus. É que vai contar a sua geração seguinte. Se vão ser uma geração abençoada, ou se vai ser uma geração, irmãos, que vai sofrer o caos desse mundo, pela filosofia vã que esse mundo oferece, os falsos enganos, as falsas profecias, os falsos mestres, levando o mundo de mal a pior. Deus quer quebrar isso. Vamos nos colocar de pé. Porque Deus rasgou a cédula. Amém? E quando Deus tomou o despojo, Ele deu capacidade para você se revestir de toda a armadura. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Tome o seu capacete da salvação. Tome o escudo da tua fé. Calce o evangelho da paz. Não tire, por favor. Porque muitas vezes nós esquecemos o sapato em casa. E onde não há paz, só tem outra coisa que não é nenhuma satisfação para ninguém. Irritabilidade, ódio, raiva, porfia, contendas. Então calce esse evangelho da paz.
Coloque a couraça da justiça. E segure firme a espada da palavra. Porque essa palavra de hoje na tua vida, ela é abençoadora para você. Para você sair daqui triunfando. Para você amanhã saber que o diabo, ele não vai ter como te vencer. Irmãos, ele não está nem aí para o que você pensa ou larga de pensar. O negócio dele é matar, roubar e destruir. Mas Deus rasgou a cédula. Jesus rasgou a cédula. Jesus rasgou a sua dívida. Amém? Está pronto aí, filho? Pode soltar. Eu quero cantar esse louvor para mim encerrar com esse louvor. E fala que Jesus rasgou a cédula. Cante. Estamos aqui para declarar. Você está aqui para declarar? Mais aquele documento, aquela cédula promissória que era contra mim e a tua vida, porque o Senhor Jesus Cristo já aniquilou, riscou e anulou completamente, nos liberando e nos libertando para louvor da sua glória. Aleluia. Não tem a letra, então só cante e acompanha o louvor. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu. Você está liberto? Aleluia. Você está liberto? Venceu a morte com grande glória, ressuscitou. Você está ressuscitado. Tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu. Aleluia. E despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente. Deus triunfou, esse mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu. Aleluia. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu. Aleluia. E despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente. Deus triunfou. Você triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu. Aleluia. Jesus riscou a cédula. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E todas as vezes quando você olhar uma nota de 10, quando você receber o seu pagamento, você vai lembrar dessa mensagem. Todas as vezes quando você pegar a nota de 1000, você vai lembrar também dessa mensagem. E você vai falar assim, eu tenho um valor maior. Amém? Eu queria dar um bem-vindo, né? Os irmãos que estão aqui novamente conosco, principalmente o Nietzsche, a Inês, Evandro, a Marjorie, né, que estão aqui nos visitando, e a Patrícia, né? Fico feliz de vê-la aqui novamente conosco. Eu lembro quando você aceitou Jesus aqui conosco, faz um bom tempo, né? 3 anos atrás, eu estava vendo outro dia, né? E eu fico muito feliz de ver você aqui de novo, né? Espero que dessa vez seja para ficar. Amém? Então, como é que a igreja vai dar o bem-vindo para eles? Dizendo, seja bem-vindo em nós. Para. Isso é tudo bem, questão de casa, tudo bem. Mas, poxa, esse bem-vindo aí tá meio xoxo. Você de casa, quando você vier, o seu bem-vindo vai ser melhor. Amém?
Vamos lá. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Esta igreja ama você. Volte sempre e traga mais gente. E fique com a gente. Amém? Que Deus abençoe você. Eu vou pedir a Mônica para dar um abraço na Patrícia de bem-vindo, né? Eu vou pedir o Nietzsche para dar um abraço no garoto ali. Cadê? Evandro, dá um abraço ali no menino de bem-vindo ali. Né? Dá um abraço de bem-vindo e eu volto à direção. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, pode se sentar. Vou estar passando os avisos, né? Amanhã é o nosso culto dos aniversariantes, a partir das 10 horas. Estão todos convidados, né? Terça-feira o estudo e quarta-feira nosso culto também, né? Que todos possam vir, amém? Vamos colocar em pé, igreja. Desde já agradeço a todos vocês, né? Senhor, meu Deus, obrigado por mais essa noite, Pai, por mais esse culto maravilhoso. Agora seus filhos irão retornar aos seus lares, que o Senhor guie em segurança, Pai, que nada de mal possa acontecer com eles, que eles tenham uma noite de sono reparadora, Pai, que amanhã eles possam estar conosco novamente, cultuando a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos erguer nossas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja na minha e na tua vida, que aguardamos, esperando a volta de Jesus. Que todos concordam, digam. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, cumprimente pelo menos 50 irmãos com a paz do Senhor e que Deus te abençoe.